Bem-vindo ao Interview. Eu tô ótimo. Como vocês estão? Tem gente que não está tão bem quanto nós, que com certeza deve estar preocupado com problemas de saúde, doenças pré-existentes. E aí vem uma questão: será que o plano de saúde vai cobrir tratamento, procedimento, cirurgia e até medicamentos de alto custo? Você tem essa dúvida também? Para sanar essa e mais todas as outras dúvidas, nós chamamos aqui a doutora Patrícia Lima, que é especialista em defesa do paciente. Muito bem-vinda, minha querida, tão esperada, que o pessoal me pedia muito. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, Deb. Eu que agradeço o convite para poder aqui, pelo menos, sanar um pouquinho das dúvidas, né? Que a gente sabe que são muitas e que os planos de saúde, infelizmente, não dão esse acesso a essas informações, né, aos seus usuários. Ser brasileiro já é difícil, quanto mais quando não se tem saúde. E para você que está assistindo a esse vídeo, que já faz parte da família Interview, seja muito bem-vindo. Eu nem preciso falar que você é super importante para a gente. Muito obrigada. E para você que ainda não faz parte da família Interview, assista esse vídeo. Confira esta entrevista. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente. E se tem uma história bacana, ó, este aqui é o canal. Pode trazer para a gente aquilo que você quer assistir e a gente convida, tá bom? Bom, a gente está vivendo tempos muito difíceis, as pessoas estão sofrendo demais com a questão da saúde, cobertura de planos de saúde, procedimentos, cirurgias em geral. Muita gente está super saudável, vivendo a vida, trabalhando, estudando, de repente descobre uma doença e precisa fazer um plano de saúde para ontem. Só que a gente sabe que existe aí uma carência. O que fazer numa situação dessa? Olha só, quando a gente vai fazer um plano de saúde, né, a gente faz preenche uma ficha médica, né, falando se temos doenças ou não pré-existentes. E nesse caso, quando há essa doença pré-existente, você tem uma carência de 24 meses. Então, durante os 24 meses após a contratação do seu plano de saúde, muitos procedimentos você não vai conseguir realizar, os eletivos, né? Questão de atendimento de emergência, você vai. Então, uma dúvida muito grande que eu acredito que faz o link com a pergunta é o seguinte: você, mesmo tendo uma doença pré-existente, você tendo esses 24 meses de carência, se você tiver uma situação de emergência dessa doença pré-existente, você vai ser atendido na emergência do hospital. Você, se tiver que fazer uma cirurgia por conta dessa doença pré-existente, você vai fazer também. Agora, se for algo eletivo, se você de fato tiver que marcar uma cirurgia por conta dessa doença ou algum tratamento, você tem que esperar os 24 meses, né? Em alguns casos, os corretores de plano de saúde, eles oferecem o CPT, que é uma forma que você paga um valor, tá? A mais na sua mensalidade, e essa carência de 24 meses, ela vai ser uma carência de acordo com o seu plano. Então, por exemplo, atendimento eletivo, normalmente para consultas ou exames mais específicos, são 180 dias. E aí você vai conseguir reduzir essa carência pagando esse valor a mais na sua mensalidade. Se não, são 24 meses para que você tenha atendimento eletivo da sua doença. Mas emergencial, após 24 horas da contratação, se você tiver qualquer tipo de problema com a doença pré-existente, você vai ser atendido. Isso se aplica para planos empresariais ou particulares? Quaisquer planos de saúde. Quaisquer planos de saúde. Não importa se é coletivo por adesão, se é individual, que a gente sabe que hoje individual não se vende tanto, né? Mas se é coletivo, se é empresarial, se é familiar, enfim, é realmente o plano de saúde. Você tem um plano de saúde, tem os 24 meses de carência, né? Com a doença pré-existente. Tem que ter o atendimento emergencial da doença pré-existente, 24 horas só de cumprimento de carência. E você tem o direito de pagar um valor a mais na sua mensalidade para que você possa tirar essa carência dos 24 meses e ter as carências convencionais que você vai ter nos planos de saúde. Mas se você não fizer esse pagamento a maior da sua mensalidade,
vai ter essa carência de 24 meses. E não importa o tipo de plano, A pessoa sabia que ela estava doente, mas não sabia que precisava fazer uma cirurgia, certo? certo? Ela está trabalhando, ela começou aquela semana. Depois do período de recuperação, ela pode ser mandada embora, a empresa pode ser processada. O que acontece? Então, a questão do plano de saúde, o trabalhador, muitas vezes, ele pode optar por continuar no plano de saúde, né? Vai continuar pagando, ele tem essa opção, não são todos os planos, aí vai ser muito de acordo com o tipo de contrato. Aí a gente teria que olhar o contrato de plano de saúde desse trabalhador, né? Porque aí já é uma questão mais pessoal do que vem no contrato. A questão de ser mandado embora, ele tem uma estabilidade, né? Isso, inclusive, pela própria lei trabalhista, de aproximadamente 30 dias, normalmente, que ele ainda fica, né? Poderia ficar trabalhando sem ser mandado embora por conta daquele problema. E aí, o que que acontece? Na questão do uso do plano, ele sendo um trabalhador novo na empresa, se ele entrou na empresa, vamos supor, entrou segunda-feira, hoje é quinta, ele precisa utilizar o plano de saúde, ele pode utilizar? Pode utilizar. Ele tendo 24 horas de contratação do plano dele, ele vai poder utilizar a emergência, né? Ah, mas o caso dele é uma situação de uma cirurgia, vamos supor, de apendicite, ele vai ser operado. Por quê? Porque ele entrou pela emergência do hospital, é uma situação de urgência ou emergência, né? Então ele vai ser atendido, tá? E aí a questão de como ele vai ficar, se ele for mandado embora depois dessa situação dele de doença, se ele vai poder continuar no plano de saúde ou não, aí realmente vai depender do contrato de plano de saúde que ele tem. Aí a gente teria que olhar a situação individual de cada um. Uma mulher com endometriose, ela tem direito à licença? Então, a questão da licença vai ser realmente se ela tiver de atestado médico, né? Ela não teria, por exemplo, uma licença pela doença por si só. Essa mulher, para ela ter o afastamento do trabalho, ela teria que ter atestado médico. Que seja de um dia, uma semana por algum problema, ou por um tratamento, vai ser pelo tempo que ela precisar do tratamento, vai ser por atestado médico, né? Ela não teria o direito a uma licença assim em lei, alguma coisa já determinado por ter endometriose. Então, ela só tem o direito de se ausentar do trabalho e essa falta ser abonada, né, com atestado médico. Home care, que muita gente tem perguntado, né? Para quem não sabe, é um tratamento que é realizado com o paciente em casa. O plano é obrigado a fornecer esse serviço? O que que acontece? Muitos planos negam o atendimento de home care porque diz que não está previsto no contrato de plano de saúde. Só que o home care é uma internação, é uma continuidade da sua internação hospitalar em casa, né? Então, se o seu plano é um plano hospitalar, porque a gente tem algumas categorias de plano: plano ambulatorial, que é só plano para consultas, o plano hospitalar, né, que normalmente é ambulatorial e hospitalar, que tem o direito à internação, e com obstetrícia. Então, no caso, se o seu plano tem a categoria, né, ele atende a situação hospitalar, você tem o direito à internação no hospital. Se você tiver a necessidade de ter a continuidade da sua internação, mas no âmbito da sua casa, você tem o direito, o plano de saúde ele tem que cobrir. Muitos planos negam, né? Na verdade, é o que eles, infelizmente, mais fazem. E aí, muitas vezes, através de um processo judicial, ainda mais se é um caso de urgência como a liminar, a gente consegue garantir que o direito do paciente ele seja mantido e o plano de saúde tenha que fazer essa cobertura. Mas para ter o direito ao home care, o plano de saúde ele tem que ser hospitalar. Se ele for só ambulatorial, não tem direito. E todo esse processo demora muito. Se a pessoa precisar entrar com recurso, demora mais ou menos quanto tempo? Então, é um processo de home care, é um processo que vai ter liminar, porque a pessoa provavelmente ela já está no hospital e precisa fazer essa transferência para casa. Então, a gente entra com o liminar dentro desse processo. A liminar, em média, aqui no Rio, São Paulo, Paraná, de 3 a 5 dias a gente tem uma resposta.
Até E que aí não o demora cumprimento. tanto. Não, não demora tanto. E o cumprimento, a gente sempre pede um cumprimento de 24 a 48 horas no máximo, né, para o plano de saúde ser citado e cumprir, né? Então, não, realmente com a liminar não é muito demorado. A justiça até que é mais rápida nesse sentido. Eu conheço algumas pessoas que estavam se tratando pelo SUS, principalmente mulheres, né? Com miomas, endometrioses, adenomiose Uhum, e também com outros tipos de problema. E é uma demora danada para poder fazer exames, cirurgia, exato. então nem se fala. Eu conheci uma pessoa que está esperando há 2 anos para ser operada. Existe uma forma de você processar o Estado por conta dessa demora? Porque tem muitas pessoas Existe. que a gente sabe que morrem esperando É. pelo SUS. A gente sabe o seguinte, que a saúde é uma garantia constitucional, né? Sendo assim, todos nós, independente de termos plano de saúde ou não, temos direito ao acesso à saúde, que no Brasil a gente tem o SUS. Mas a gente sabe que quem depende do SUS é muito complicado, é uma realidade muito difícil, porque falta-se muitas coisas. Então, assim, primeira coisa, se você tem que ter esse atendimento no SUS, você não tem condições de ter um plano de saúde e você precisa de um tratamento, de um medicamento, de alguma coisa que realmente você não tá tendo acesso, né? Porque de fato eles vão te dizer que eles não fornecem aquele medicamento, ou eles não têm, por exemplo, um leito de UTI, alguma coisa nesse sentido. Busque um advogado especializado em direito da saúde para que ele te ajude que aquela situação emergencial ela seja resolvida. Porque cabe também processo judicial contra a União, contra o DF, contra os estados e municípios, para que a saúde, né, possa ser atendida no SUS. Agora, se houve uma situação que você não entrou com esse processo para que tivesse acesso ao seu tratamento, ao seu medicamento, infelizmente o paciente vem a óbito ou tem uma sequela, né, grave em relação à sua enfermidade, é possível sim você processar os entes, né, União, Estados, enfim, é, pedindo uma indenização por dano moral, tá? Mas eu digo assim, se é uma situação que você precisa naquele momento de alguma coisa, como um medicamento, uma internação, procure alguém que possa te ajudar. Não tem como ir a um advogado particular, procure a Defensoria Pública, entendeu? Mas procure essa ajuda realmente jurídica naquele momento para que você possa buscar o seu direito do acesso à saúde. Quem pode ser considerado deficiente atualmente? Eu soube recentemente que uma pessoa com fibromialgia é considerada deficiente. A questão da fibromialgia especificamente. A gente não tem ainda uma lei federal que ela fale sobre pacientes com fibromialgia, pessoas com fibromialgia são pessoas com deficiência. Existe projeto de lei para isso, para se tornar uma lei federal. Mas muitos estados ou municípios, alguns municípios, têm essas leis estaduais e municipais que garantem, né, à pessoa com fibromialgia o direito de uma pessoa com deficiência. Tá? A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ali ela vai abranger muitas pessoas, é algo muito amplo. Mas com relação a algumas doenças, né, como a fibromialgia, a gente ainda não tem uma lei federal, mas dependendo do estado, por exemplo, o Distrito Federal já né, ele já tem uma lei que garante que a pessoa com fibromialgia é considerada para os efeitos dos direitos, para os efeitos da lei, né, na questão de direitos, uma pessoa com deficiência. Então, atendimento prioritário, né, por exemplo, um processo vai ter tramitação prioritária. Então, não é ainda algo nacional, né? A gente ainda não conseguiu avançar para isso. E a questão da pessoa com deficiência, das deficiências em si, é muito amplo, porque existem inúmeras, né, deficiências física, né, mental, e hoje por doenças autoimunes, né, que estão sendo também consideradas pessoas com deficiência. Quais as doenças que podem ser isentas de imposto de renda? Várias. A gente tem uma lei federal, né, que ela realmente tem um rol das doenças que dão isenção ao imposto de renda. Mas tem que ficar uma coisa muito clara que para você ter direito à isenção do imposto de renda, você tem que ser aposentado
pensionista ou militar inativo. Se você for uma pessoa que trabalha, né, é uma pessoa que ainda não está nessas três categorias, por mais que você tenha alguma das doenças que está no rol da lei, você não vai ter direito à isenção do imposto de renda. Então, doenças como câncer, doenças do coração, quem tem ponte de safena, estente, estou tentando me lembrar de todas aqui, são muitas. É, a gente tem também pessoas que têm problema renal. Então, assim, a lei, ela é taxativa, mas na questão da isenção do imposto de renda das doenças. Mas há dentro dessas doenças algumas ramificações que aí a gente também consegue que a pessoa tenha o direito à isenção. Mas para ter o direito à isenção do imposto de renda, tendo alguma das doenças que está no rol da lei, tem que ser aposentado, pensionista ou militar inativo. E para fertilização in vitro, ela pode ser custeada pelo plano de saúde também? Então, essa é uma grande polêmica, porque o que que vem na lei? Desobrigou os planos de saúde a cobrirem inseminação artificial. A inseminação artificial e a fertilização in vitro são procedimentos totalmente diferentes, né? Mas os planos de saúde, eles usam dessa situação para embasar a negativa de uma fertilização in vitro. E aí, muitas vezes, quando a gente entra com um processo judicial, muitos juízes têm o mesmo entendimento do plano de saúde, né? E aí a gente muitas vezes tem que recorrer à instância superior para conseguir a garantia desse direito. Mas ainda bem que a gente tem muitos juízes que têm um entendimento mesmo que são procedimentos diferentes e que fazem, né, que obrigam o plano de saúde a fazer esse custeio. Mas, por exemplo, uma mulher com câncer de mama, por exemplo, tá? É uma mulher que ela, de fato, pode ter o direito a ter a fertilização in vitro de uma forma muito mais tranquila, porque o câncer de mama, pelo o uso dos medicamentos do tratamento do câncer, causam infertilidade. A endometriose é uma outra situação que, como causa infertilidade, muitos planos de saúde são obrigados a custear a FIV para essas mulheres. Mas, de fato, há muito ainda essa confusão entre inseminação artificial e fertilização in vitro, então, muitas vezes, o judiciário faz essa mescla e não dá o direito a quem tem. Então, quer dizer que pode ser que aconteça que não dê certo também. Pode ser porque a gente, né, quando entra com um processo judicial, a gente está dependendo ali daquela figura, o juiz, para entender o que de fato a gente está pedindo. Mas, pela legislação, a fertilização in vitro, ela não está englobada no procedimento que não é de cobertura do plano. Então, a fertilização tem que ser, né, pela lei, pela letra seca da lei, tem que ser coberta. Mas muitos juízes vão ainda no embalo que inseminação artificial não é de cobertura obrigatória e colocam a FIV junto, que são procedimentos diferentes. Mas a gente vem conseguindo êxito, muitas vezes, na justiça, para que as mulheres possam ter, sim, a FIV puxada pelo plano de saúde. É uma briga, mas é possível. E É possível. vamos supor que eu esteja com uma cirurgia marcada e eu recebo a notícia que eu não vou poder realizar essa cirurgia porque o meu plano foi cancelado, isso em massa. Certo. O que que eu faço? Bom, primeira coisa, procure imediatamente um advogado especialista em plano de saúde. Por quê? Porque, diante disso, ele vai entrar com uma liminar imediatamente para que você possa ser reintegrada ao plano de saúde, porque você está em tratamento de saúde. Quando um paciente ele está em tratamento de saúde, né, ou uma cirurgia, uma internação, um home care, por exemplo, e há esse cancelamento em massa ou individual, o plano de saúde tem que ser mantido. Ele não pode ser cancelado em casos de tratamento desse paciente. E ele vai entrar com uma liminar para te manter no plano de saúde, né? Se você foi desligado, para que você seja novamente ligado ao plano, e inclusive é cabível dano moral, porque é um cancelamento abusivo. Hoje, o que que a lei determina? Que para o plano ele te desligar, cancelar o seu contrato, ele tem que te avisar, tá? Com 60 dias de antecedência. Você tem que receber essa notificação, inclusive. Então,
Numa situação de tratamento de saúde, procure um advogado para que entre com uma liminar para te manter no plano, enquanto você tiver, pelo menos nessa questão do seu tratamento, até depois você decidir se vai ficar no plano ou não, mas para que você tenha o seu direito resguardado, e é cabível o dano moral, porque é abusivo esse cancelamento sem a notificação do usuário do plano. Entendi. Para aquele funcionário que foi desligado da empresa, ele está em tratamento e ele não tem condições de pagar o plano. Como funciona nesse caso? Aí o que que acontece? Quando a gente fala de inadimplência, né, mesmo em tratamento de saúde, o plano de saúde ele pode te desligar, porque se você foi notificado que você tem que fazer o pagamento e você não fez porque você está em débito, ele pode te desligar. Agora, ele não pode te desligar sem te notificar, mesmo que você esteja em dívida. Então, você está devendo o plano. Se ele não te notificar, ele não pode te desligar. Você está devendo o plano, ele te notificou, né? E você não pagou, ele tem esse direito. Porque o plano de saúde também, ele, né, ele não é uma questão de filantropia, ele não pode, né? Ele não tem essa obrigação de te manter para um tratamento se você não paga. Mas ele também não pode te desligar de forma abusiva. Então, a notificação é obrigatória. E ele tem que comprovar que te notificou, Para quem tá? quiser te encontrar, quais são suas redes sociais? Então, tô no Instagram, né? O arroba advogada Patrícia Lima, né? É, hoje praticamente a gente está mais no Instagram, né, do que nos outros. Eu tenho o meu WhatsApp também. Eu estou acessível, né, tanto no Instagram quanto no WhatsApp para tirar dúvidas, para ajudar quem precisa, para orientar quem de fato necessita. Eu só tenho a te agradecer por esse papo. Eu que Como te eu falei, agradeço, né? Debbie, foi Acabei de muito te bom. dizer, muita gente me pedia muito para trazer esse tipo de questão, porque é o que eu disse no início, nós somos brasileiros, já é difícil morar no Brasil, quanto mais sem saúde e sem discernimento do que a gente pode fazer ou não, tanto para lidar com o SUS, se você estiver doente, como no plano de saúde, né? Exatamente, com certeza. Estou aqui à disposição, para o que você precisar, conte comigo. Muitíssimo obrigada. Conte com o canal Interview também. Gente, inscrevam-se no canal, sigam a Patrícia em todas as redes sociais. Quem tiver dúvida, coloca aqui no final do vídeo que ela vai sanar também as dúvidas. Entre em contato com ela, como ela informou, ela é uma pessoa super acessível. Então, um beijo especial para todos vocês aí, os interviewers, e para você também, minha querida. Obrigada, igualmente um beijo, Debbie.